Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje é o último domingo do ano de 2019. Mas chegará um dia que será o único domingo, o dia do Senhor, quando Ele voltar. E a Canção Nova recebeu de Deus um chamado específico de preparar um povo bem disposto para esse dia, onde não haverão mais dias, só será esse dia que já não vai ser mais dia, porque será a eternidade, quando o Senhor vier na sua glória. E eu queria que você entregasse agora o seu coração a Deus nesse dia e dissesse para Ele: eu sou teu, Senhor, e eu quero ser todo teu, cada vez mais teu daqui para frente. Faz aí uma oração de entrega da sua vida, do seu coração. Oferecei a Deus os vossos corpos como sacrifício agradável a Deus. Esse é o culto de adoração que nós podemos fazer, ofertar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa inteligência, tudo que nós somos. Mas eu gostaria de iniciar essa pregação, depois dessa adoração, nesse momento de oração, convidando você, mesmo sentado, pode ficar sentado mesmo, a professar a sua fé, rezando o creio junto comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu queria que você aplaudisse a sua fé, que não é só sua, é nossa, é a fé da igreja. Pode aplaudir para valer. É isso que nós cremos e nós professamos a nossa fé diante do céu, da terra e dos infernos. Bom dia! Vocês estão bem? Você já deu bom dia para quem está do seu lado? Dá de novo, fala bom dia. Que bom que você veio, que alegria. Bom dia para você que está em casa. Vamos aplaudir quem está acompanhando o nosso acampamento de casa. Que Deus te abençoe nesse domingo. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Versículo 1 e seguintes. Hebreus 11, 1 seguintes. A fé é fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas, e graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram.
Palavra do Senhor. Eu quero trabalhar a partir daquilo que me foi proposto pela equipe dos eventos da Canção Nova, porque eles rezam, eles pedem direção para Deus, eles nos apresentam os temas das nossas pregações, e eu quero seguir a orientação que me foi dada. Confiar é prestar homenagem a Deus, é agradar a Deus, é glorificar a Deus. E a partir da palavra dos Hebreus, nós precisamos ser provocados pelo testemunho do autor da carta aos Hebreus a crer, a dar passos concretos de fé. E é exatamente isso que eu quero fazer com você nesse primeiro momento da pregação. Convidar você a olhar para a sua fé. Nós iniciamos professando o credo, porque nós, como católicos, precisamos cada vez mais afirmar que nós cremos em tudo que a igreja crê, que nós professamos tudo que a igreja professa, mesmo que os maiores doutores e PhDs do mundo digam ao contrário. A carta aos Hebreus está dizendo que aquilo que existe proveio do que não se vê, daquilo que não se contempla, proveio de uma outra realidade, de um outro patamar do sobrenatural, do coração de um Deus que criou todas as coisas. E a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai dizer e vai apresentar homens, mulheres, que se deixaram tocar por Deus, que permitiram que a fé performasse, transformasse as suas vidas, e eles foram agradáveis a Deus, eles homenagearam a Deus com a sua confiança. Mas não simplesmente de uma confiança proclamada com palavras, mas de uma confiança, de uma fé que transformou dia após dia a vida desses homens, a vida dessas mulheres da Bíblia. Volto a proclamar o versículo 6 da carta aos Hebreus. E eu queria que você lesse como está aí na sua Bíblia. Talvez a sua tradução seja diferente do Padre, a minha da CNBB, talvez a sua seja da Ave Maria, outros têm aí do Peregrino, outros têm Bíblia da Jerusalém, mas 11:6, vamos proclamar com voz alta. Leia aí como eu vou ler aqui. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Quem estava aqui ontem, na parte da tarde? Quem chegou hoje, levanta a mão. Vamos aplaudir quem chegou hoje, quem está passando ou que vai ficar. Na minha pregação da parte da tarde ontem, eu estava refletindo o primeiro capítulo da carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 3 seguintes, quando Pedro vai falar do novo nascimento, da nova criatura, da vida nova e da esperança viva. E eu traduzia para aqueles que estavam aqui, os que acompanharam de casa, ou você depois vai lá, procura, acessa essa pregação, assista, mostrando que a esperança viva é a recompensa dos justos, é a herança eterna, é o céu. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Deus recompensa. Tudo bem, nós carismáticos já temos experimentado poderosamente, tremendamente a recompensa material, porque muitas vezes a gente se aproxima de Deus com necessidades materiais, necessidade de uma cura física, de uma libertação, necessidade de uma providência no sentido financeiro, de uma intervenção de Deus. Isso nós, desde 1967, na Igreja Católica, no movimento carismático que nós experimentamos, nós temos tocado, nós temos experimentado essa fé de operação de milagres, essa fé de prodígios, de sinais, de grandes libertações, de muitos testemunhos. Eu poderia trazer inúmeros aqui para você, que eu tenho recebido atualmente. Ontem mesmo, alguém deixou em cima da minha cama testemunhos.
Ontem eu abracei algumas pessoas que vieram testemunhar graças que foram alcançadas pelo poder da fé. Mas hoje eu quero que você concentre o seu olhar e o seu foco na recompensa eterna e definitiva que a fé quer nos dar. Porque a fé, ela é necessária para nós obtermos a salvação. Mas fé em quê? No Padre Roger? Sim. Na Canção Nova? Em quem que a nossa fé produz salvação na nossa vida? Não escutei. Em Jesus, o Filho de Deus, Filho de Maria, Filho de Deus, consubstancial ao Pai e consubstancial à Mãe. Na teologia, né, a gente estuda uma palavrinha lá, união hipostática. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ele é o Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. A gente vai professar isso no credo niceno-constantinopolitano. E sem a fé em Jesus Cristo, nós não poderemos ser salvos. Quando aquele carcereiro que viu as portas das cadeias se abrirem, pelo louvor de Paulo e Silas naquela prisão, e ele achou que eles tinham fugido, depois ele pede para Paulo orar por ele, pela sua família. Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. A importância da fé em Jesus Cristo. Essa fé que vai nos transformando, que vai nos gerando para a vida eterna. Nessa fé nós precisamos permanecer até o fim. Tanto em Mateus capítulo 10, 22, que Jesus vai falar de dificuldades, de perseguição do mundo, de ódio do mundo a nós cristãos por causa do nome dele. Jesus vai dizer no versículo 22, mas quem perseverar até o fim será salvo. Repita comigo: mas quem perseverar até o fim será salvo. Impressionantemente, no capítulo 24 de São Mateus, no sermão escatológico de Jesus, quando Jesus vai dizer das dificuldades dos fins dos tempos, e eu acredito que nós estamos nos tempos finais. Nós já experimentamos um pouco da grande tribulação narrada em Mateus 24. Ela vai ficar intensa e chegar naqueles níveis que está lá no sermão escatológico de Jesus. Mas quando ele está relatando as dificuldades, no versículo 13 do capítulo 24 de Mateus, Jesus vai dizer: mas quem, ou melhor, ele vai dizer: quem, porém, perseverar até o fim será salvo. Coloca a mão no seu coração e diga: Jesus, eu preciso perseverar até o fim. Eu confesso ao Senhor, tem sido difícil, cada vez mais difícil, mas eu acredito na sua graça, no seu poder, nesse dom gratuito que é a fé. E hoje, nesse dia 29 de dezembro do ano de 2019, nessa reta final desse ano, eu te peço, conceda-me a graça da perseverança. Amém. Nós precisamos entender que a fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Deus te deu gratuitamente o dom da fé. Porém, eu preciso te alertar. Nós podemos perder a fé. E tem muita gente que na igreja perdeu a fé. Tem muita gente dentro das nossas paróquias que perderam a fé. Tem muita gente que se confessa cristão e que perdeu a fé. Que vive somente de regra, mas não faz uma experiência de entrega. Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 1, versículos 18 e 19: combate o nobre combate, com fé e boa consciência,
E aí ele vai dizer: por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Por terem abandonado, repudiado a boa consciência, a revelação de Jesus Cristo, a doutrina, se deixaram envolver por falsas ideias, ideologias, pensamentos mundanos, pensamentos do século, e acabaram naufragando na fé. Meus queridos, minhas queridas, para nós crescermos na fé, para nós vivermos de fé, para nós perseverarmos até o fim, nós precisamos alimentar a nossa fé. Diga comigo: em primeiro lugar, com a palavra de Deus. Você precisa alimentar a sua fé diariamente com a palavra de Deus. A palavra não é enfeite de hack de televisão. A palavra não é enfeite para ficar no seu quarto, decorando o seu quarto. A palavra não foi dada a nós por Deus para ficar em locais decorativos da nossa casa. A palavra nos foi dada por Deus para nós nos alimentarmos dela todos os dias. Eu pergunto para você: se você deixar de comer, o que acontecerá com você? Vai morrer. Se você deixar de beber água, o que vai acontecer com você? Para você perseverar até o fim e para você prestar homenagem a Deus com a sua fé, você precisa alimentá-la com a palavra de Deus. Segunda coisa, diga comigo: segunda coisa, implorar ao Senhor insistentemente que Ele aumente a minha fé. Você tem pedido isso para Deus? Para Ele aumentar a sua fé? Para Ele fazer a sua fé crescer? A sua fé em Cristo? A sua fé na igreja? A sua fé na palavra da igreja? Quando eu falo na igreja, é no ensinamento da igreja, é no magistério da igreja, é na tradição, é em tudo aquilo que a igreja nos traz como riqueza da nossa fé. Palavra, oração, pedindo que aumente a nossa fé. E a nossa fé precisa agir pela caridade, regada pela esperança, vai dizer o catecismo da Igreja Católica, e está enraizada na fé da igreja. O problema é que tem muita gente dizendo que crê em Jesus Cristo, mas não crê mais na igreja. Isso é impossível. Isso é impossível, dizer que crê em Jesus Cristo e não crê na igreja. Não há possibilidade de professar a fé dessa maneira. Não há possibilidade de quebrar a fé e dizer: eu só acredito nisso aqui, naquilo que me convém, naquilo que me é agradável, mas aquela opinião, aquela doutrina, aquela definição, aquele dogma eu não acredito. Me desculpe, você não é católico. Porque o católico é aquele que acredita em tudo o que acredita a igreja e professa tudo o que professa a igreja. Não existe católico pela metade: eu só acredito até aqui. O diabo desse jeito acredita também. Inclusive, se você vê no evangelho, os fariseus não acreditavam, os doutores não acreditavam, os mestres não acreditavam, os anciãos não acreditavam, os sumos sacerdotes daquele tempo não acreditavam. Mas quando o demônio se manifestava, ele dizia: eu sei quem tu és o Filho de Deus. O demônio acreditava que ele era o Filho de Deus. Mas é uma fé que precisa nos transformar, é uma fé que precisa modelar a nossa vida. Porque ter fé é já começar a viver a vida eterna aqui. São Basílio vai dizer: enquanto desde já contemplamos as bênçãos da fé como um reflexo no espelho, é como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante a nossa fé. Na adoração, nós cremos em Jesus sacramentado, nós cremos na presença de Jesus aqui. Nós estávamos vivendo aqui na Canção Nova, nesse momento de adoração, um pouco daquilo que nós viveremos no céu, definitivamente na presença manifesta de Deus. É isso que São Basílio está dizendo para nós.
Na Eucaristia nós vivemos isso, na experiência da intimidade com Deus. O mundo em que nós vivemos, muitas vezes parece que está bem longe daquilo que a fé nos atesta, nos assegura. Nós estamos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Mas esse mundo tenta o tempo todo nos desviar daquilo que é a realidade em que a fé nos atesta. As experiências do mal, do sofrimento, das injustiças, da morte, parecem contradizer a boa notícia do Evangelho. Naquele livro Jesus de Nazaré, o primeiro que Bento XVI escreveu, quando ele está falando de Jesus, quando Jesus veio, ele está falando ali, se Jesus veio e não existe a paz, se Jesus veio e aquele reino esperado na cabeça deles não foi implantado, se Jesus veio e a violência continua, se Jesus veio e a corrupção continua, o que ele veio fazer? E isso Bento XVI usava como palavra que muitas pessoas dizem. Se Jesus nasceu há 2000 anos e parece que as coisas só pioram, então o que ele veio fazer? E Bento XVI responde: ele veio trazer Deus para perto de nós. Deus tornou-se acessível ao ser humano. Você pode ter comunhão com Deus na sua casa, no seu trabalho, dentro de um ônibus, no avião, no metrô, no trem, andando na rua. Esses dias uma pessoa próxima a mim me mandou uma mensagem e perguntou para mim: padre, eu posso rezar o terço enquanto eu estou fazendo alguma fazer da minha casa? Eu posso orar? E aí eu peguei um trecho do catecismo dizendo que até lavando louça, fazendo algum trabalho, o catecismo diz: nós podemos estar em comunhão com Deus, nos relacionando com Ele. Nós precisamos que Deus aumente a nossa fé, porque todas essas coisas que o mundo vive e se apresentam diante de nós, pode abalar a fé de muitas pessoas, pode levá-las à tentação contra a fé, a abandonar a fé. E eu e você que estamos aqui precisamos voltar. Nessas horas de provação, quando a provação bate na porta da nossa casa, quando nós nos deparamos com situações de injustiça, quando nós vemos o mal atingindo pessoas que nós amamos, ou pessoas indefesas, nós precisamos voltar, diz o catecismo da igreja, às testemunhas da fé. E o catecismo vai dizer: voltar e ver Abraão, que acreditou esperando contra toda esperança. A Virgem Maria, vai dizer o catecismo, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento do seu filho e com a noite do seu túmulo. Quando vier a tentação da fé, diante de uma prova, diante de uma injustiça, diante de algum mal, você precisa olhar para aqueles que são modelos de fé. Eu apresentei, e o autor da carta aos Hebreus, que me apresentou as testemunhas, Abraão, Enoque, ele vai enumerando. Se você ler esse capítulo 11 inteirinho, ele vai mostrar Abel, que oferta de todo o coração aquilo que ele tinha a Deus. Mas nós, no século 21, precisamos fazer essa experiência de fé. No capítulo 12, você está com a Bíblia aberta aí, de Hebreus, no versículo 1, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Você está escutando? Está lendo aí? Sim ou não? Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. O que te atrapalhou no ano de 2019 em ser mais de Deus?
O que te atrapalhou em ser alguém agradável a Deus, que homenageia a Deus com a sua fé, que glorifica a Deus com o seu coração? Deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Tenha coragem, se é uma amizade que está te atrapalhando, tenha coragem de deixar essa amizade se ela não caminhar para Deus. Se é um relacionamento de namoro, até mesmo um noivado, que não te leva para Deus, mas que te atrapalha a ser de Deus, se posicione, porque nós estamos falando de salvação, meus queridos. Nós estamos falando de vida eterna, minhas queridas. Meu filho, minha filha, entenda. A fé precisa provocar em nós reações. Deixe de lado tudo que te atrapalha. E está aqui, e o pecado que nos envolve. Muitos de nós estamos envoltos a pecado. Nesse ano de 2019 eu descobri algo. Claro, eu já sabia algumas coisas, mas eu fui orientado pelo Espírito, a partir de uma leitura que eu fiz, para entender porque muitos na igreja estão escravos, rebeldes a Deus. E Deus me deu o entendimento que todos nós temos fraquezas. Pergunta para quem está do seu lado: você tem fraqueza? Eu tenho tanta que não cabe nos meus dedos da mão e do pé. Todos nós temos fraqueza, não temos? O problema é que nós escondemos as nossas fraquezas e não colocamos as nossas fraquezas diante da luz. E quando nós escondemos as nossas fraquezas, essas fraquezas podem nos levar ao cativeiro, porque elas ficaram na escuridão e não foram tratadas por Deus, seja na confissão, seja na direção espiritual, com uma partilha com alguém experiente, pedindo ajuda, buscando a cura interior. A fraqueza pode me levar ao cativeiro. Eu espero que você nunca tenha feito a experiência de ter sido sequestrado. O que é um cativeiro? É um lugar onde ninguém chega, aonde não tem luz, onde a pessoa está amarrada, presa, ela não pode sair. E em muitos católicos, em muitos cristãos, a fraqueza não trabalhada, e eu volto a dizer, todos nós temos, ela leva esse cristão ao cativeiro. E se o cristão não tiver coragem de se esforçar para sair do cativeiro, buscar ajuda, colocar diante da luz, se confessar quantas vezes for preciso para se libertar daquela fraqueza, para tratar aquela fraqueza na confissão, buscar ajuda na igreja, no pároco da sua paróquia, em alguém de comunidade que pode te ajudar, esse cativeiro leva muitos à rebelião. Porque aí já não fica mais escondido, o pecado se torna público e publicado, até nas redes sociais. Mas tudo começou porque a fraqueza não foi tratada, não foi cuidada, não foi. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo: deixemos tudo o que nos atrapalha. Ei, nesses últimos dias de 2019, deixe tudo que te atrapalha. Tenha coragem. Deixa o pecado que te envolve. E aí ele vai dizer: corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Diga: Jesus vai à frente da nossa fé e leva a nossa fé, a minha fé, à perfeição. O foco é Jesus. O olhar precisa estar em Jesus. O propósito tem que estar na palavra. A minha vida precisa ser direcionada pela palavra. Não é por homens. Me desculpa dizer isso para você. Se você precisa de um coaching para você melhorar em alguma coisa, mas eu quero te apresentar alguém que não só te melhora, mas te santifica, que é Jesus Cristo. Ele não melhora a sua performance, Ele te santifica.
Ele não te dá empoderamento, Ele te possui. E nada contra aqueles que trabalham em empresa, que falam, não é isso. Eu só estou te dizendo, não perca o foco. Tem pessoas que estão adorando a homens ao invés de Cristo. E por isso estão se perdendo. E já se perderam. E acham que são cristãs. E estão dentro da igreja. Mas já estão há muito tempo distante daquilo que é o propósito de Deus. Por quê? Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé, e Ele leva a nossa fé à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. O trabalho, o tratamento de Deus, do Espírito de Deus na nossa fé, é para levá-la à perfeição. E levando a fé à perfeição em nós, essa fé vai nos performando, vai nos transformando. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11. Já quero dar um salto triplo, múltiplo, sei lá, na pregação, por causa do tempo. Carpado, sei lá como é que é, né? Aquele salto que a Daiane dos Santos ganhou lá, triplo carpado, não sei o que ela. Estou dando salto aqui na pregação. Versículo 9. Amém? 11 de Mateus 9. Que fostes ver então um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. O menor, no entanto, no reino dos céus, é maior do que ele. Essa palavra sempre me intrigou. João Batista é mais importante do que Moisés. Jesus que está dizendo. Do que Elias, do que Eliseu. Não existiu ninguém maior do que ele, Jesus está dizendo. Tamanha obra na vida de João. E também a missão. Os outros falaram que o Messias viria. Ele prepara, ele torna a esposa apaixonada, porque ele é o amigo do noivo. Ele faz com que a noiva se apaixone, ele prepara a noiva para receber o noivo, ele fala do noivo, ele mostra aquilo que não agrada o noivo para que seja trabalhado, tratado. Mas Jesus vai dizer: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: é nós, meu irmão. É nós. É nós na fita. Segura na mão dele e diga: aguenta firme. Balança a mão desse irmão e diga: aguenta firme. Porque Deus tem um chamado poderoso para a sua vida. Nessa mensagem, nessa pregação. Balança a mão dele e diga: Deus quer fazer algo poderosamente novo na sua vida. Diga para ele: aleluia. Dá um sorriso para ele e diga: eu já posso ver a obra que Deus está operando em você e que vai fazer a partir de agora. E olhando para 2020, a partir da obra de Deus na sua vida, eu já posso ver um ano abençoado para você, um ano abençoado para sua família, um ano abençoado na sua paróquia, um ano abençoado na sua cidade, um ano abençoado no seu estado, um ano abençoado no Brasil.
Mas é preciso que nós entendamos o que Deus quer nos dizer. Cara, desculpa falar assim, meu irmão, se João Batista ninguém foi semelhante a ele, e Jesus está dizendo que o menor no reino será maior do que ele. Olha que obra tremenda que Deus quer operar em nós. Estou vendo 2 flamenguistas felizes aí, né? Ah, o outro feliz aqui também. Que ano! Mas por que deu certo? Investimento, inteligência tática e obediência. Isso serviria para nós espiritualmente. Investimento, qual é o maior investimento de Deus na sua vida? Dar-vos-ei o poder do alto para seres as minhas testemunhas. O maior investimento que Deus nos dá é o Espírito Santo, que aumenta a nossa fé. Ah, investiram lá no meu clube do coração. Beleza, ganhamos, só não ganhamos mundial, mas jogamos muito. Mas por quê? Teve investimento, inteligência tática e obediência. O investimento é o Espírito Santo. A inteligência tática é a palavra de Jesus Cristo. E a obediência cabe a você e a mim. Porque Deus quer te fazer maior do que João Batista. E tem um detalhe, que aí eu fui entender, eu falei, meu Deus, mas como é que é isso? Quando o anjo anuncia eita, as minhas colinhas tudo caindo aqui. Quando o anjo anuncia para Zacarias, por que João Batista foi o maior? Aqui há um detalhe. No capítulo 1 de Lucas, no versículo 15, você não precisa abrir não. O anjo diz, desde o ventre de sua mãe, ele será repleto do Espírito Santo. Nenhum dos outros profetas foram plenos do Espírito Santo. Ele foi, porque quando Maria visita Isabel, a criança exulta de alegria no ventre de Isabel e fica cheio do Espírito Santo. A palavra se cumpre. E João Batista foi modelado pelo Espírito para viver aquilo que era o projeto de Deus para a vida de João. E deixa eu dizer uma coisa para você, o projeto de Deus para a sua vida é um projeto de um crescimento de vida interior, de um crescimento de fé e de uma experiência poderosa de santificação da sua vida. Se você quer agradar a Deus, se você quer honrar a Deus, se você quer homenagear a Deus, seja santo. Abandone o pecado. Convide o Espírito Santo para tratar o seu interior. Tire os seus olhos do externo, das obras externas, e comece a olhar para o seu interior. É muito interessante quando Jesus fica cheio do Espírito Santo, né? Visivelmente falando, não quero cometer nenhuma heresia aqui, né? Jesus faz parte da Trindade, ele é o Verbo encarnado. Mas quando ele é batizado, João vê o Espírito descer sobre ele. E Jesus começa logo o ministério? Sim ou não? Hã? Jesus já começa a pregar, fazer milagres, depois que ele é batizado? O que acontece? O Espírito, no capítulo 4 de Mateus, leva Jesus para ficar 40 dias onde? E o que Jesus enfrenta no deserto? O demônio. O problema é que nós ficamos cheios do Espírito Santo e achamos que a gente já tem que descer o porrete, desculpa falar assim. A gente já tem que ir para a missão, tudo bem, Deus vai conduzir. Mas nós temos que entender que quando nós ficamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos enfrentar os nossos demônios.
enfrentar as nossas fraquezas, expor as nossas fraquezas ao Espírito. Cara, é muito maneiro quando a gente fica cheio do Espírito Santo. Há 25 anos atrás eu fiquei, foi power demais. Uau! Eu conheço o Padre Fábio de Melo Gonçalves. Desde quando a gente foi no parque de diversões, fomos na praia junto, né, Padre? E eu fiquei cheio do Espírito Santo e eu achei que eu tinha me transformado no Superman. Pelo menos por 1 ou 2 anos eu fiquei meio que anestesiado, porque o negócio foi poderoso. Começou num baile funk. Depois Deus me levou no grupo de oração. Seu Vitor e a Dona Marinha puseram a mão na minha cabeça, pediram que eu fosse cheio do Espírito Santo. Eu fiquei cheio do Espírito Santo, mudou tudo. Eu via tudo cinza, começou a ficar tudo verde. O céu ficou maravilhoso. Eu via as estrelas, que eu nem contemplava as estrelas. Eu via a beleza. Tudo mudou. E pior, eu via a minha miséria. Eu fiquei louco para confessar. Fui lá, confessei os meus pecados. Comecei a frequentar a igreja, a Santa Missa diária, a adoração, palavra de Deus. Uma obra poderosa foi acontecendo. Mas passou 1 ano. No 2º ano, a criptonita chegou perto do Superman. E eu comecei a tocar nas minhas fraquezas, principalmente da sexualidade. Você tem também, né? Achei que você não tinha, porque ficou todo mundo assim. Comecei a tocar nas fragilidades da minha humanidade, dos meus afetos, das minhas carências, dos meus desejos sexuais desordenados. E aí eu estava livre, daí a pouco eu voltei para o pecado da masturbação. Porque eu ainda não tinha enfrentado os meus demônios. Eu achei que aquela primeira experiência, e entendo os demônios que os padres da igreja chamam os pecados de demônio, né? Os pecados capitais, os 7 demônios. Eu estou usando uma linguagem figurada, mas é o demônio que vai me tentar na minha fraqueza. Ele vai querer me derrubar onde? Aonde eu sou forte? Claro que não, naquilo que é fragilidade. E aí eu fui tratar com o Senhor daquelas fraquezas. E ao tratar, e aqui eu ainda tenho muita vida pela frente, eu acredito, mas está na mão do Senhor. Se hoje for o último dia, glória a Deus. Eu estou na mão dele. Mas o tanto de vida que eu tiver, eu preciso estar atento para que o Espírito Santo trabalhe no meu interior e ele vá me santificando. Nós precisamos, católicos, deixar o Espírito Santo tratar o nosso interior. Para de ficar querendo ver espetáculo e entra no seu interior, entra em intimidade com o Espírito Santo e deixa ele te levar a uma experiência tremenda de santificação. Essa noite Deus permitiu que eu tivesse um sonho. Os meus sonhos são muito bestas. Só bobeira. Bobeira não é pecado não, bobeira. Nada a ver. Mas essa noite eu tive um sonho. Eu acho que eu nunca sonhei com um demônio. E nessa noite eu sonhei com um demônio. Eu fiquei orando até uma certa hora. Fui deitar, passei a minha pregação, revisei, marquei os textos bíblicos, que eu não usei nem um terço. E eu estava num lugar, num ambiente, e o demônio se manifestou. Eu estava ajoelhado diante de Jesus, e o demônio começou a gritar. E ele gritava assim: eles não acreditam mais na santidade. Eles não acreditam mais que é possível. E ele dizia assim: aquele Padre Jonas que todo mundo diz que é santo, eles não acreditam mais que é possível, não acreditam mais na pregação, não acreditam mais que é possível ser radical, não acreditam mais. E ele dizia: aquele Padre Jonas, todo mundo diz que ele é santo.
quem mais do que o Padre Jonas nos incentiva e nos ensina que a santidade da nossa vida apressa a vinda do Senhor? E ele dizia: não adianta, eles não vão acreditar. E na hora eu gritei: afasta-te de mim, Satanás, porque a minha igreja e a minha comunidade acredita na santidade de vida. Afasta-te de mim, Satanás. Isso no sonho. Não pense que o diabo se manifestou lá no meu quarto, que eu vi ele feioso, igual ele é, ridículo, nojento, fedorento. Estou todo cheiroso. Você é fedorento mesmo, seu nojento. E ele quer fazer você ficar um fedorento, porque o pecado fede. O pecado mortal fede. Santa Teresa d'Ávila teve a permissão de Deus de sentir o odor de uma alma em pecado mortal. E ela disse que cheirava podre. E ela ficou insuportável. Ela se sentiu na presença daquela pessoa. Ela não conseguia ficar porque era insuportável. Nós precisamos deixar esse Espírito Santo nos tratar. E Jesus está dizendo algo impactante: João, não existe ninguém maior do que ele, mas o menor no reino de Deus. O reino de Deus é o Cristo. O reino de Deus é a obra do Cristo acontecendo em nós. Ele é alto Basileia, ele é o próprio reino de Deus, a palavra dele. Todo mundo ficava esperando. Gente, até depois, na hora da ascensão, os discípulos perguntaram para ele: é agora que vai se instaurar o reino? Porque ficavam com a ideia de reino externo. Mas o que ele veio trazer é o poder de um reino e de um governo interno que pode mudar definitivamente os rumos da história da humanidade. Eu fico me questionando, meus irmãos, nós somos o país mais cristão, juntando católicos e evangélicos, protestantes. E olha o estado moral e ético que está a nossa nação. Aonde estão esses cristãos que até mesmo subiram em cargos públicos e foram presos por corrupção, dizendo que eram cristãos, que frequentavam culto e missa? Que tipo de cristão somos nós que não influenciamos uma geração? Tô bravo mesmo. Que tipo de cristão somos nós que trabalhamos nas escolas, nas universidades e não mudamos nada? É porque não existe santidade de vida, é porque não existe compromisso de radicalidade, de posicionamento. É um bando de cristão fajuto, light, soft, o que você quiser chamar. O Padre Léo falava que ela era light, né? Gente, as pessoas que se colocaram no governo da nossa nação, e o Flavinho trabalhou lá dentro por 4 anos. Muitos dos que estão lá, nas nossas cidades, no governo dos nossos estados, se dizem cristãos. Meu Deus! Que tipo de cristãos nós estamos gerando? Eu fico impactado. As igrejas estão lotadas, mas vazias de Deus, vazias de experiência, vazias de mudança. Nossa, você vai na sua paróquia no domingo, está tudo cheio, mas que mudança nós temos gerado. O país mais cristão mata 60 mil por ano. E os caras ainda rezam para matar. Faz oração antes de sair para roubar. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Você percebeu que eu não acusei, né? Eu coloquei nós. Porque eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas eu estou aqui para gerar uma reflexão. Os santos sempre abalaram o mundo. São José Maria Escrivá vai dizer: as crises mundiais não são crises econômicas, não são crises ecológicas. As crises mundiais são crises de santos. Imagina se levantassem mais 10 João Paulo II,
10 Madre Teresa, pelo menos. 10 Francisco de Assis. 10 Terezinhas do Menino Jesus. 10 Carlos Acutis. 10 Dulce dos Pobres. Estou pensando pequeno, falando 10. Se um gerou o impacto, um santo, São Bento, gerou um impacto na época dele, e ele é o patrono da Europa, porque ele trouxe a Europa para Cristo. Um santo. Imagina um Maracanã lotado de santos. Imagina se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida a partir de agora. E a sua vida falar mais do que as suas palavras. Porque eu não estou dizendo aqui de palavras. Eu estou dizendo de vida. Experiência. As pessoas precisam ver que você é diferente. Dentro da sua casa. Em qualquer lugar que você estiver. Gente, tem um historiador que eu gosto muito. Ele se chama Daniel Hopes. Ele escreveu a história da igreja. E ele fala na história da igreja primitiva que a cruz venceu a espada do império. O império romano ruiu por causa da fidelidade dos cristãos, que iam até o Coliseu, o Circo Máximo, eram martirizados, mas permaneciam fiéis a Jesus Cristo. E o testemunho dos cristãos foi impactando a sociedade, ao ponto de Agostinho ter que escrever, lá pelo ano de 400, um livro, que são 2, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, para explicar. Porque o império acusava a igreja de ter destruído tudo, mas foi o Espírito Santo agindo na vida dos cristãos. Seja a mudança que você espera. Seja a mudança que você espera na sociedade. Seja a mudança que você espera na sua casa. Seja a mudança que você espera na sua escola, na sua faculdade. Seja a mudança que você espera dentro da igreja. Seja a mudança que você espera. E essa mudança, quem nos faz experimentar é o Espírito Santo. E eu quero ir concluindo com um texto de 2 Coríntios 3. Quando o apóstolo Paulo vai dizer do mistério, no ministério do Espírito. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória, que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Se com efeito o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério da justificação. Em comparação com esta glória muito superior, já não aparece mais como glória o que antes tinha sido glorioso. Portanto, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Versículo 18. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor. E na mesma imagem somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. É o Espírito que nos transforma de glória em glória. Eu quero convidar você a ficar de pé. Ninguém que existiu antes foi maior que João. Mas aquele menor no reino de Deus será maior do que ele. Porque a obra do Espírito, a força do Espírito, a glória do Espírito
é permanente na nossa vida. Dá uma ótima notícia para quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: você é templo do Espírito Santo. Ele mora em você. Ele habita em você. Amém? Você acredita? Levanta os seus braços então. Ele te habita. Ele te habita. Ele te habita. E Ele quer tratar o seu interior. Ele quer te levar à libertação dos seus pecados. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. E na mesma imagem, a imagem de Cristo, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Se você aceita essa transformação, fala para Ele agora: Espírito Santo, eu quero. Vai dizendo agora: eu preciso. Fala para Ele: eu necessito. Espírito Santo, eu necessito ser transformado, eu necessito ser modificado. Espírito Santo, trata o meu interior. Fala para Ele agora: Espírito Santo, trata a minha fraqueza. Espírito Santo, trata as minhas limitações, porque eu não quero iniciar um novo ano da mesma forma. Eu quero ser transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero me parecer com Ele. Eu quero chegar à maturidade do homem perfeito, do varão perfeito que é Jesus Cristo. Então trabalhe em mim nessa hora, Espírito Santo. Pede para Ele. Entra agora no seu interior, na sua intimidade. O Espírito Santo está aí. Entra em juízo, em relacionamento com Ele. Fala para Ele agora: Espírito Santo, eu preciso de tratamento porque o meu caráter está doente. Espírito Santo, eu preciso de tratamento porque o meu temperamento é descontrolado. Espírito Santo, eu preciso de tratamento. Trata-me agora porque a minha sexualidade é desregrada. Eu não consigo me controlar. Eu não consigo me controlar diante de um televisor. Eu não consigo me controlar diante de um celular, de um computador. Se você vive isso, fala para Ele agora: Espírito Santo, eu não consigo parar de beber se você bebe. Espírito Santo, eu não consigo parar de adulterar. Vai, fala para Ele agora: trata da sua vida, do seu interior. Fala para Ele agora: Espírito Santo, eu quero me parecer com Jesus. Trabalha, transforma de glória em glória. É uma glória permanente, é uma glória permanente. Eu quero ter contato contigo todos os dias. Todos os dias da minha vida eu quero te experimentar, eu quero te tocar, eu quero viver aquilo que é a sua vontade, o seu chamado. Eu quero ser santo para o mundo novo que há de vir. Eu quero ser santo para receber a herança. Vem, Espírito Santo, vem, trabalha, trata o meu coração, trata a minha vida nesse momento. Espírito Santo, me santifica. Me santifica. Canta para Ele. Canta. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem. Santo vem. Espírito Santo vem. Vem. Santo vem. Espírito de Deus. Pega bem alto o seu braço e peça: e me faz novo. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem. Santo vem. Espírito Santo vem. Santo vem. Espírito de Deus. Segura na mão de quem está do seu lado. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito nos transforma
na imagem de Jesus, de glória em glória. E eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos, segurando na mão desse irmão, e que você falasse ao Espírito Santo agora, consagrando esse irmão ao Espírito Santo. Fala: Espírito Santo é teu. Talvez ele esteja sem forças, talvez ele não esteja entendendo, mas Espírito Santo, faz a obra que esse meu irmão precisa. Espírito Santo, toma todo o ser dele. Começa agora essa linda obra de assemelhar esse irmão a Cristo, de assemelhar essa irmã a Cristo, desde a criança do ventre da sua mãe, as crianças que estão aqui, todos, Espírito Santo, os que estão em casa nessa hora, entra nas casas, entra nos quartos, entra em cada cômodo. Toma essas pessoas agora para ti, Espírito Santo. Toma o Brasil para ti, Espírito Santo. Toma aqueles que estão à frente da nossa nação para ti. Muda o caráter, transforma a mente, a mentalidade. A igreja, visita os bispos, visita os padres, visita os religiosos, as religiosas, os movimentos, as novas comunidades. Visita, Espírito Santo, e faz tudo novo, e vai orando agora em língua. Solta a sua voz. O dom de línguas é dom de edificação pessoal, então ora. Diga: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela obra realizada na minha vida e na vida desse irmão. e na vida dessa mulher. Amém. Amém. Segura na mão desse irmão e diga: Deus está te entregando Deus está te entregando um projeto de vida para 2020, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Deus quer que você deixe de lado tudo que te atrapalha e o pecado que te envolve, para que a santidade da sua vida gere um impacto no Brasil em 2020. Aleluia! Pode aplaudir aí essa obra do Espírito Santo. e me faz novo, todo novo, renovar. Que seja o grito da tua alma e do teu coração. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo, é só pela obra do Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.